Esqueça o passado. E viva o presente, amém? Senhor nosso Deus e Pai, abençoa cada um dos seus servos que estão aqui hoje. Fale conosco de uma maneira especial. Abençoa a tua igreja, teu povo. Derrama teu Espírito Santo sobre nós, entendimento, graça e glória. Abre o entendimento do teu povo a compreender a tua palavra em nome de Jesus. Sentados, irmãos. Irmãos, esse texto aqui, a linguagem aqui em James diz assim: não lembrei das coisas antigas. Não lembrei dos acontecimentos passados, nem considerei os fatos antigos. Mas aqui a NVI um pouquinho mais, para ficar fácil o entendimento. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Existem dois tipos de pessoas, irmãos. Um deles eu sou, você é. Quais são esses dois tipos de pessoas? Aqueles que querem ignorar o passado, não fala dele de jeito nenhum, não existe, apagou. Mas existem aquelas que querem continuar vivendo no passado, nas glórias passadas, que era, que foi. Uma delas você é, e eu sou. Passado é aquilo que já decorreu, não é? O que é passado? É aquilo que o próprio nome diz, que já passou. Amém? Então, passado é aquilo que já foi. Olha só o que está em Hebreus 3:13. Pode ficar comigo. Hoje, na verdade, não é uma mensagem, uma pregação, um estudo bíblico. Hebreus 3:13. Olha só o que diz. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O tempo que se chama hoje, agora. Então eu quero falar com você sobre esse tema aí, irmão. O passado ainda é sua história, mas não é sua vida. O passado é sua história, não sua vida. O futuro, o que é o futuro? O futuro é uma história que vai ser construída. A partir de onde? Do agora. Você vive o presente preparando o seu futuro. Então o negócio é agora, irmão. Nós precisamos nos focar no hoje, no agora, esquecer o que já foi, no sentido de saber, eu tenho que focar agora, mas a minha história está registrada. Não dá para apagá-la. Eu posso esquecê-la, apagá-la não. Não dá para você apagar. Conta-se que um menino, coisa antiga, né? Toda vez que eu cometi um erro, ele colocava um preguinho, bateu na madeira. O pai dele batia o prego. Depois de certo tempo, a madeira estava cheinha. E com ele, realmente, ele quis mudar a história. Então, cada vez que ele fazia uma coisa boa, ele ia lá e arrancava um. Aí, quando de certo tempo, eu trabalhando, arrancou os preguinhos e tudo. Só que a cicatriz ficou, a marca ficou. Então, nosso passado é a nossa história. É o que nos trouxe até aqui. O que me trouxe até aqui hoje, aqui em Catalão, para poder estar ministrando, o que me trouxe até aqui hoje, foi que um dia, meu tio via a minha família, viu como minha família era, ele me pegou e me levou para a igreja. Com 8, 9, 10 anos de idade, eu ia para a escola dominical, na igreja presbiteriana em Anápolis. E lá eu aprendi muita coisa que eu sei hoje. Eu era criança, depois de um certo tempo a gente vai passear, mas a mensagem ficou plantada. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que se deve andar, porque ainda quando for velho não se apartará dele. Eu me apartei, mas um dia eu lembrei, eu sei onde é que é o lugar certo. E eu voltei para a casa do Pai, para a casa de Deus. Então, irmãos, enquanto, olha só o que ele diz no mesmo lá em Hebreus 3,15: enquanto se diz hoje, agora, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação.
você agora. Deus está falando com você, meu servo. Viva o seu presente. Vivam hoje, vivam agora. Parece que, pastor, eu vim lá da minha casa, eu estou bebendo, me arrumei para me ouvir isso, eu estou cansado de ouvir. Deus quer que você aprenda. Viver o hoje, agora, e parar de reclamar. Um dos motivos que nós cantamos esse hino, no voz da verdade, é por causa da letra dele. Custe o que custar, para frente eu vou andar. Mas lá no final tem uma mensagem distorcida, não pelo autor da música, mas pelas pessoas. Eu sou príncipe, sou filho de rei. E tem gente que acha que ele se tornou filho de Deus, que o Senhor nos adotou. Diz a Bíblia que nós somos filhos da adoção. Quando você crê em Jesus Cristo, você se torna filho de Deus. Quem pode ser filho de Deus? João 1,12. A saber, aos que creem no seu nome, Deus concedeu-nos o poder de se tornarem filho de Deus. Você é filho de Deus a partir do momento que você crê no Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas então, se você é filho de Deus, você é filho de rei, não é? Ele não é rei sacerdote. O nosso Senhor não é aquele que nasceu, o Filho se nos deu. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aí, então tem gente que acha que ele é filho de Deus. Ele pode pegar Ageu 2,8 e distorcer. Lá está escrito: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Olha, se Deus realmente, você é filho de Deus, Ele tem que abençoar o seu lar, Ele tem que te dar um trabalho bom, né? Ele tem que te dar um carro novo, Ele tem que te dar prosperidade, riqueza. De onde é que está escrito isso na Bíblia, que o crente tem que ser rico? Talvez aí eu vi alguns pregadores falando: mas todos os homens do passado eram ricos. Aí eles pegam Abraão, viveu debaixo da lei muito tempo. Eles pegam Jó. Mas eu não queria a riqueza de Jó. Você quer saber? Eu queria não. Porque para ter a riqueza de Jó tem que passar pela pessoa que passou. E eu não quero. Era outro tempo. Pega os homens da Bíblia. Todos os 12 apóstolos, de que eles morreram? Só um morreu de morte natural. Só João, irmão de Tiago. Só o apóstolo João. Todos os outros 11 morreram martirizados. Todos eles. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi decapitado. Então, todos eles tiveram lutas, dificuldades, problemas. E agora nós queremos essa teologia da prosperidade. Quer dizer que se nós só somos filhos de Deus, se nós formos ricos e prósperos. Você vai ser rico e próspero com a capacidade que Deus te deu. Mas o mais principal que Ele quer te dar não é riqueza. Riqueza é consequência do seu trabalho, da sua dedicação, da sua fidelidade para com o Senhor, da maneira como você manuseia o dinheiro. Mas não é o principal. Lembra do caso lá do paralítico que foi descido pelo telhado? Quando ele desceu, o que o Senhor falou? Filho, eu vou te dar muito dinheiro? Não, perdoado pelos seus pecados. Então precisa entender. Olha só, essa teologia da prosperidade estão afastando as pessoas de Deus. Por exemplo, meu pai era feliz com muito pouco no Brasil. Nossos pais, nossos avós eram felizes com muito pouco. Tinha água encanada? Tinha ou não tinha? Ninguém sabe. Tinha não? A maioria não. Nossos pais tinham energia elétrica? A maioria não tinha. Nossos antepassados, eles tinham lá lavadora, secadora, tinha micro-ondas, forno elétrico, forno a gás. Então, tinha ferrinho bacana que é só ligar na tomada, eu saio até a aguinha já, para você. Tinha que pegar um ferro, pôr ele no fogo, pegar um monte de brasa, socar lá dentro e passar. É ou
eram felizes, irmãos. Comia carne uma vez por semana. Sem esquecer que o nariz de manhãzinho parecia escapamento de carro. Então, irmãos, não tinha carro, não tinha colchão bacana, ar-condicionado, não tinha nada disso, irmão. E era feliz. Agora, para mim ser feliz, eu tenho que ter aquele carro. Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu não vi um trecho todo, eu vi uma mensagem curtinha de alguém comentando sobre automóvel. Assim, olha, o carro, depois que passa do conforto, do ar-condicionado, da direção elétrica ou hidráulica, ele não tem muito para te oferecer, é só para o povo ver. Não adianta eu ter um carro que tenha a potência de 1000 cavalos, que ele vai de 0 a 150 em tantos segundos. No Brasil, a maioria só pode andar até 100 km por hora. Para que eu quero? Então eu preciso entender que nós podemos ser felizes com menos. Pastor, eu tenho condições, glória a Deus. Deus está te dando, você pode comer e beber do melhor que Deus está te dando. É direito seu. Mas não olhe para o outro. Mas lembra de uma coisa também: quando Deus está te abençoando, você tem que repartir com alguém. Eu escutei um pastor falando hoje: olha, Deus só abençoa em comunidade. Deus só abençoa no meio da comunidade. O que é? Deus não vai fazer um milagre oculto. Todos os milagres que o Senhor fazia eram em oculto. Era oculto? Não, só um que foi. E mesmo assim, quando ele saiu, ele propagou para todo mundo. Porque quando Deus faz no meio da comunidade, porque Ele quer que Ele seja glorificado. Amém. Quando Deus te abençoa, você tem que testemunhar: Deus está me abençoando, eu pedi, eu orei, foi através disso, daquilo, aí Deus vai sendo glorificado. Então você fala: mas pastor, foi eu que trabalhei, eu que conquistei, mas você não orou pedindo trabalho? Eu não abri a porta? Abriu. Então foi Ele que está te abençoando. Amém. Olha o que é hoje em dia. 2 Coríntios 6:2. Olha só como é que está hoje. 6:2? Pois 2 Coríntios 6:2. Pois ele diz: eu o vi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. É hoje, agora, não é amanhã, não foi ontem, é hoje, agora. Deus quer te abençoar agora. Amém. Viva o presente com a sua família. Ah, pastor, eu não sou solteiro. Dá glória a Deus que você é solteiro. Em tudo dá graças. Você está dentro dos planos do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Então, mas o que eu preciso entender? Hoje nós somos outra pessoa. Nós não somos o que éramos antes. Eu preciso viver agora de acordo com a minha fé que eu tenho hoje. Como é que se dá a salvação, igreja? Como é que se dá a salvação no Senhor? O que é preciso para que a salvação seja completa, hein? Porque parece que hoje eu vou no supermercado, eu converso com alguém, com outro. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, com uma conhecida, e estava falando que frequenta a igreja. Eu pensei: gente, mas todo mundo agora está salvo. E todo mundo se salvando, todo mundo vai para o céu. O Senhor entra no coração da pessoa e ele não muda. Irmãos, é impossível o Espírito Santo entrar em você e não te transformar. O que é conversão? Arrependimento, novo nascimento. Como é que a salvação é completa? Primeiro, conversão, arrependimento, novo nascimento, tudo mediante a fé. O que ele diz lá em 2 Coríntios 5:17? Se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você está vivendo novidade de vida? Você está vivendo novidade de vida de verdade? Você alegra com a vida que você tem? Uma vez eu estava pregando lá em Campos Verdes,
lá no garimpo, lá nos Campos Verdes. E cheguei na casa do senhorzinho de idade, foi pregar lá naquele dia, tem muito tempo isso, 94. E chegando lá, ele era garimpeiro, já foi do mundo, e eu estava comendo a comida simples, arroz, feijão, carninha ali. Estou chamando, irmão, como Deus é bom para nós. Quando eu era do mundo, eu pegava meu dinheiro, gastava tudo e faltava as coisas em casa. Hoje eu trabalho menos e não falta nada. Eu estava agradecendo pelo pouco que ele tinha. Tem gente, irmãos, que não sabe agradecer pelo que tem. Não sabe agradecer porque ele não está olhando o que está na mesa, ele está olhando o que está faltando. É para ficar calado mesmo, não é para dar glória, não, é para ver, eu preciso reconciliar com a minha fé com meu Deus. Se nós, irmãos, olha, nós estamos esquecendo que Deus está nos abençoando e nós não estamos tendo nem o princípio das pessoas do mundo. Porque eu já vi muita casa de cristão que faz isso, que eu vou falar agora. Cantor, vou até dizer o nome, o Zezé de Camargo, falou assim: olha, eu não gosto que joga nada fora. Na minha casa se joga comida fora. Comida é sagrada. Sobrou de manhã, esquenta de noite, faz alguma coisa, mas eu não jogo comida fora, porque tem muita gente passando fome. Palavra dele, não minha. Se é verdade ou não, ele deixa. Mas eu acredito que vem de uma família simples. Então eu preciso entender que eu tenho que dar graça para aquilo que eu tenho. Eu falei esses dias, você acha que a sua vida está ruim? Pega papel e caneta. Obrigado pelo que eu tenho. Olha, o que você tem? Eu tenho uma bicicleta, eu tenho um carro, eu tenho uma moto, eu tenho isso, tenho aquilo, eu tenho trabalho, eu não tenho nada disso, eu tenho saúde. O Senhor conhece o Senhor, o Senhor me deu salvação. Vai orar todo dia, agradece pelo que você tem. Se a sua vida não mudar depois de uma semana, eu mudo meu nome. É para mim e para você, vale para mim também. Antes a gente era assim, Efésios 2:3. Antes eu e você, nós éramos assim. Anteriormente, todos nós andávamos, ou vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Como é que a gente vivia antigamente? Satisfazendo a vontade da carne, satisfazendo os desejos da carne, seguindo os nossos pensamentos. Irmão, Deus fala com você através do quê? Da palavra. E quando você ora e busca, Ele vai usar o seu instinto, o seu espírito. Mas quando você está na carne, que você só começa a pensar besteira, saiba de uma coisa, não dê lugar. Aí você tem que pegar os seus pensamentos, pegar a sua palavra, e lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, e coloque aí, Filipenses 4, 8, e você vai ter que filtrar os seus pensamentos. Você vai ter que filtrar os seus pensamentos de acordo com o que Paulo diz. Irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que é puro, tudo que for amado, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Mas se não for, não pense. Que eu estou pensando, não tem virtude, não tem louvor, não vou pensar. Pastor, como é que eu faço isso? Começa a repreender a si mesmo. Lembra que Paulo diz: eu esmurro meu corpo, reduzo eu a escravidão? Está falando: olha, eu me corrijo, eu vou me policiar, porque eu quero entrar na glória, eu quero estar lá com os meus irmãos que eu estou falando do Evangelho para eles. 1 Coríntios 6. Olha só, irmãos, como eu falei, o passado ainda é história, não é o que eu sou mais, não é o que você é. Agora vocês vão ver isso claramente. 1 Coríntios 6, 9. Vocês não
sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivo ou ativo, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Muitos de nós éramos assim, adúlteros, trapaceiros, né? Muitos de nós andávamos de acordo com a vontade da carne, mas agora não somos assim não. Paulo diz, olha, agora irmãos, vocês não são assim mais. Vocês foram lavados, vocês foram santificados. Fala para o seu irmão que está do lado, você foi santificado, irmão. Você foi santificado, agora você é uma nova criatura. Você não pode viver mais de acordo com o que vivia antes. Lembra que antes qualquer coisinha estava xingando e reclamando, murmurando? Quando a coisa dá errado, quando algo acontece de ruim, o que a gente faz? Reclama, claro que a gente reclama. Mas a gente vai arrepender, não, eu tenho que mudar a minha vida. A gente vai e ora. Né? Porque nós não somos 100% espiritual ainda. Nós ainda estamos na carne. Então tem hora que algo está errado, você vai reclamar. Mas você não pode dar lugar a esses pensamentos errados. O apóstolo Paulo diz, muitos foram assim, mas vocês não são assim mais. Agora você é filho de Deus. Agora, como filho de Deus, nós não podemos viver no passado, pois aí nós não estaremos cumprindo a palavra de Deus. Onde é que está isso, pastor? Eclesiastes 3, 22. Diz que eu não posso viver no passado. Eu não posso deixar a minha vida ser guiada pelo que eu era. Cometeu um erro, o que a Bíblia diz? Vai lá e corrija. Peça perdão. Assim, que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção, porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Agora o verso 24. Pois não é bom para o homem que coma e beba e faça gozar da sua alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi que vem da mão de Deus. Resumindo, você está trabalhando, tá? Quando o seu salário é para que você tenha uma vida satisfatória, comer, se alimentar, ter saúde, para as suas necessidades. Como é que eu faço para melhorar isso, mãe? Hoje em dia nós temos muito recurso, né? Você vai fazer um curso, você vai tentar melhorar, se aperfeiçoar, mas até que não chegue lá, você tem o seu salário. E esse comer e beber é que você ganha para que você viva bem. É por isso que lá em Isaías 55, Deus fala, o profeta Deus fala, por que vocês estão gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão? E o seu suor naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e eu vou te mostrar, eu vou te satisfazer. O porém que nós não estamos fazendo isso. Deus quer que você se alegre com o seu trabalho, com o que você é hoje, não com o que você vai ser amanhã. Nossos antepassados, nossos pais e mães eram felizes com o pouco que tinham. Nós temos muito mais. Irmãos, olha só Paulo, olha a vergonha que é para mim e para você. Paulo evangelizou o mundo da sua época de barco à vela, no lombo de um animal, a pé. Ele evangelizou a quase que um terço da população daquela época. Imagine se ele tivesse carro, avião, internet, todos os meios que a gente tem. O homem ganhava o mundo. O mundo era pequeno para ele. Sabe por quê? Porque ele tinha um desejo. Eu fui salvo, eu quero levar a salvação para o outro.
Era como Pedro e João: o que eu tenho eu vou te dar. Você tem Jesus, dê Jesus para as pessoas. A pessoa que está sofrendo. Nós não estamos felizes, sabe por quê? Porque nós estamos enquadrados com o que Asaf diz lá no Salmo 73. Estamos olhando muita prosperidade do ímpio. E lá ele diz no capítulo 73, versículo 1: quanto a mim, pouco faltou para que eu não desviasse e que resvalasse os meus pés, pois eu desejava a prosperidade do ímpio. Não tem inveja do ímpio. Não tenha inveja de ninguém. Trabalhe e seja fiel com aquilo que Deus está te dando. Sabe o que o William Shakespeare diz? O passado e o futuro. Olha só, o passado e o futuro parece sempre melhor que o presente. Né? O passado e o futuro parecem sempre melhores. O presente sempre parece pior. Parece que, por exemplo, o povo de Israel estava no deserto, era livre, não tinha ninguém para meter o chicote para trabalhar, não? Era livre, servia ao Senhor, estava em comunhão com as suas famílias, levantava de manhã, pegava o maná para se sustentar, e depois ia ouvir os ensinamentos de Deus através de Moisés e de Arão. Só que o povo falou: nós estamos com saudade das carnes que nós comíamos lá no Egito. Nós tínhamos fartura dos melões, dos alhos silvestres. Nós estamos com saudade do que nós comíamos. Aí eu lembro ao doutor Augusto Cury, fala uma coisa que eu nunca tinha pensado, e ele tem razão. Você vai achar que é filosofia, mas não é. Então, se o passado que você lembra não é real, o passado é uma ilusão que você cria. Porque o passado foi real. Mas como é que eu remonto o meu passado? Irmã, como? Como as emoções que eu estou sentindo hoje? O povo de Israel estava comendo só o maná, estava com vontade de comer outro alimento. Então o que eles lembraram? Das panelas de carne. Mas eles esqueceram do chicote. Eles esqueceram que trabalhava de sol a sol carregando pedra. Talvez para fazer as pirâmides, sei lá, vai saber, né? Talvez eles esqueceram de tudo o que eles estavam sofrendo. Você só lembra o que você quer, mas você não lembra como um todo. O passado e o futuro parecem sempre melhor. Bom é agora, irmãos. Agora é que é bom. Só parece. Sabe o que Epícoro disse? As pessoas felizes, olha só, lembram do passado com gratidão, alegram-se com o presente, encaram o futuro sem medo. Isso aqui podia ser um versículo bíblico, né, Marcia? Olha só, pessoas felizes encaram o passado com gratidão. Foi bom. Sabe o que o salmista disse? Foi bom eu passar pela aflição, para que eu pudesse aprender a sua lei. Alegram com o presente, encaram o futuro sem medo. Estão falando, o Brasil está falindo, né? Está falindo, literalmente. A cultura brasileira está falida. Os nossos cantores seculares que são projetados mundialmente é Anitta e Pablo Vittar, misericórdia. Na década de 80 passado, tinha pelo menos o Renato Russo da vida, tinha os cantores que tinham um mínimo de decência. Hoje acabou, não tem mais. O Brasil está falido. Mas eu vou preocupar com o futuro? Não. O meu futuro pertence ao Senhor, que é o meu Deus. Para isso eu oro todo dia, eu leio a Bíblia todo dia. Eu estou buscando. E o salmista diz: eu fui moço e já sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Quem é fiel a Deus não preocupa com amanhã. Quem é fiel a Deus agradece por que está vivendo. Isso vale para nós, irmãos. Nós temos que lembrar que o meu nome, o seu nome, está escrito no livro da vida. Nós sabemos que vamos morar na glória, porque nós estamos
diante do Senhor dia e noite. E para concluir, eu quero dizer para você: nunca deixe que as tristezas do passado e as incertezas do futuro estrague a alegria do seu presente. Nunca deixe que a tristeza do seu passado e a incerteza do futuro estrague a alegria do seu presente. Talvez eu poderia falar, quando meus filhos eram pequenos, era maravilhoso, né? Brincavam, a gente conversava, era bom demais. Mas agora, irmãos, eu tenho uma casa inteirinha só para mim e para minha esposa. Posso namorar aquela hora que eu quiser. Então agora é muito melhor. Agora eu tenho meus netos que eu posso ter alegria, né, professor? Agora eu tenho os netos que traz alegria, né? Então, hoje é que é bom, irmão. Agora é que é bom. Sua vida é boa agora. Não deixe dominar pelo passado. Você não vive no passado, você vive no presente. Lembra lá do filme lá do Panda? Kung Fu Panda? Como é que é o nome da tartaruguinha lá? Qual é que eu lembro? A tartaruguinha lá que era muito sábia, né? Sempre falando com o povo lá, esqueci o nome dela. Uguay, obrigado, Uguay, ela lembra. Uguay era a tartaruguinha que era sábia ou mestre lá. Fala que o futuro é uma incerteza. Passado já se foi, hoje é o presente. E eles olha, é chamado, por isso que a gente chama de dádiva. Hoje é o presente de Deus para você. E citando uma frase do Roberto Justo, falou assim: olha, nós não temos duas vidas para viver, uma para ensaiar e outra para viver. Não, só tem uma vida, viva ela. O dia de hoje, esse culto de hoje, dia 28, nunca mais vai acontecer. Esse culto de hoje nunca mais vai acontecer. O que você vive hoje, você nunca mais vai viver. Olha só, irmão, o quanto que a coisa é séria, o quanto nós precisamos valorizar o nosso presente. Paulo fala aos Efésios, irmãos, é tempo de remir o tempo. Sabe o que remir? Aproveitar bem o tempo. Valorize o seu tempo. Tira tempo para você ler a Bíblia em casa. Tira tempo para você orar em casa. E tira tempo também para você brincar em casa com a sua família. Tem filho em casa para brincar com eles. Os meus filhos eram pequenos, eu sempre brincava com eles. Então, irmãos, tira tempo para você se divertir, porque o tempo passa depressa. Para de reclamar o que você passou, o que não tem, o que você gostaria de ter. Eu gostaria de ter muita coisa, Deus. Então, algumas coisas que eu falo para minha esposa, provavelmente, talvez eu nunca tenha. Eu falei para ela, tem algumas coisas que eu nem esperança tenho de ter. Eu sou franco e honesto. Nem esperança eu tenho. Porque eu sei aquilo que eu posso. Mas eu sei que eu tenho um Deus que tudo pode. E esse Deus que tudo pode nos levar a lugares que nós nem sequer sonhamos. Mas para isso eu tenho que me colocar à disposição dele. Seu passado é história. Seu futuro é interrogação. Mas eu vou além. O seu futuro está sendo escrito hoje, agora. Vamos ficar em pé.